Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos. São José, nosso Pai e protetor. Rogai por Em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre intercessão, que é algo que às vezes precisa para que nós possamos exercer, né? Para começar, vamos pegar a Sagrada Escritura, quem tem aí, capítulo 32, livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 7. Êxodo, capítulo 32, versículo 7. Olha como o capítulo está estruturado, né? Primeiro vem o bezerro de ouro, né? Todo mundo já conhece a história. O bezerro que eles constroem para representar o Deus de Israel. O bezerro de ouro não é um outro Deus. O bezerro de ouro seria para representar. Este é o Deus que tirou vocês do Egito, né? E o bezerro seria como a arca onde que Deus pousaria os pés. Mas claro que Deus proibiu de fazer imagem, não podia associar aquela coisa toda. Então, primeiro ponto. Agora nós vamos ver a intercessão de Moisés. Então vamos lá no versículo 7. O Senhor falou a Moisés: desce correndo, pois corrompeu-se o teu povo que tirastes do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de fundição, prostraram-se em adoração e ofereceram sacrifícios diante dele, dizendo: são estes, Israel, os teus deuses que tiraste da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: vejam melhor, que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha ira se inflame contra eles e eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Olha só o que está, porque às vezes a gente passa em cima do texto 1000 vezes, né? E a gente não percebe. Primeiro, o povo está arrependido aqui? Não. Então, a gente acha assim: eu vou interceder a hora que esse povo se arrepender. Eu vou rezar pelo povo brasileiro a hora que deixar de ter carnaval. Eu vou rezar. Então, morre, porque você é melhor, porque não adianta. A intercessão não é depois que tudo está bem. É no meio do processo. É quando a coisa está péssima mesmo. Tá? Olha como Deus fala. Desce correndo, pois corrompeu-se o teu povo. Primeiro ponto. Deus fala, é o teu povo. Tá? Depressa, correndo. Tá? Então essa prontidão, a mesma prontidão que Maria teve para servir Isabel. Aí o pecado é a idolatria, porque eles pegam algo que é um boi para tornar ídolo, para ver Deus nele, né? Versículo 10. Deixa. Deus pedindo permissão para Moisés. Vocês podem entender isso? Mas Deus quer associar Moisés à sua vida. Tá? Deus quer, como lá no filho pródigo, em Lucas 15,
filho, tudo que é meu é teu. Este teu irmão, porque ele vai falar, esse teu filho, esse teu irmão, que tinha morrido agora. Então, Deus quer que o intercessor tenha um coração como o dele. E aí vem, de ti farei uma grande nação. Haveria problema nisso? Nenhum. Mas, por que Deus faz isso? Como na Cananeia, Jesus faz de conta que não está escutando ela, né? Então, por que Jesus faz isso? Por que faz isso? Lembra na Emaús? Jesus fez de conta que ia adiante. Por que Deus faz isso? Para que nós possamos revelar o nosso amor. Para que nós possamos revelar aquilo. Porque, gente, presta atenção, nós vamos falar. Aquele Deus que a gente fala na missa. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso. Deus é Todo-Poderoso. Vai pedir? Deixa. Como que nós vamos permitir que Deus faça alguma coisa? Né? Para Jeremias, Deus fala o quê? Não interceda por esse povo. Né? Então, Deus associa-se. Por isso que ele fala assim com Moisés. Claro? Tá? 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: por que se inflama, ó Senhor, a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão poderosa? Teu povo. Deus fala para Moisés, é o teu povo. Moisés fala para Deus, é o teu povo. Então, quando nós estamos intercedendo, nós estamos falando do povo que é de Deus. É isso que Deus queria ouvir de Moisés. É isso que ele quer ouvir do intercessor. Que o povo é de Deus, mas, Senhor, é teu povo, mas eu me associo a ti. Eu quero ter o mesmo amor que tu tens pelo povo, eu quero ter, tá? Por esse povo. E Moisés argumenta: vós, Senhor, é que des à luz esse povo, e agora o Senhor quer exterminá-lo? É isso que Deus queria ouvir. Lembra lá de Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Se não há isso, não tem como interceder. Não tem como interceder. Claro? Tá? Vamos lá. 12. Porque os egípcios diriam: foi com má intenção que ele os fez sair do Egito, para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Desiste do ardor de tua ira, e abandona a ameaça contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: tornarei a vossa descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei à vossa descendência como posse para sempre. Qual a chave aqui? A chave é: lembra-te. No livro de Esther, ela começa assim: Senhor, eu estou na minha solidão, estou aqui sozinha diante de ti, vou ter que enfrentar o leão que é o rei. Lendo no livro dos nossos antepassados, que fizesse libertar o Egito, do Egito, lendo os livros, fazer memória é importante. O intercessor, ele não está sozinho. Moisés está com Isaque, Moisés está com Jacó, Moisés está com Abraão. Nós, a mesma coisa. Você não intercede sozinho. Primeiro, lembra-te, o que o Senhor fez, Ele vai voltar a fazer. Portanto, diante do Covid-19, do coronavírus, quantas vezes a igreja teve que enfrentar a peste nesse mundo? Foi a primeira vez? Sabe? A igreja enfrentou a peste negra. A peste negra, de cada 3 pessoas da Europa, uma morreu.
Uma morreu. Então, não é a primeira e não é a última. Então, a história de São Gregório passando com a imagem de Nossa Senhora por meio, a Salus Populi Romani, passando pelo meio de todas as ruas de Roma, e conforme ia rezando, aí viu São Miguel embaiando a espada, acabou a peste. Então, nós temos que interceder, falando o quê? Senhor, como livrastes Roma, como livrastes Davi, como livraste, lembra de Davi? Tem a história, lembra? Que queres 3 meses, 3 dias de peste? Prefiro cair nas mãos do Senhor. E Davi também pede. Então, nós vamos olhar e pedir a companhia de todos esses santos. Olhar para São Luís Gonzaga. Por que São Luís Gonzaga? Padroeiro da juventude? Sim. Porém, morreu porque carregava empesteados pelas ruas. Pegou a peste e morreu com 21 anos. Que Ele interceda por nós. Que Ele interceda por nós. Então, o intercessor, ele não é, eu vou me colocar na brecha, como nós vamos ver. Eu vou ter que colocar na brecha. Ou você não está sozinho. Então, são coisas que nós não inventamos intercessão, gente. Está aqui. Deu para entender? Está claro o que eu estou falando? Tá? Vamos lá. E o Senhor, 14, o Senhor desistiu do mal que prometeu fazer ao seu povo. Presta atenção. Desistiu. Deus desistiu por quê? É a mesma coisa Jó. Quando Deus permite que o demônio tente Jó, Deus já sabia que Jó ia vencer, sim ou não? Sim. Deus não é onisciente? Sim. A mesma coisa é aqui, gente. Deus desiste, mas já sabia que Moisés ia se associar a ele. Mas ele quer ouvir, como ele quis ouvir de Maria. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Então Deus quer que nós nos associemos a Ele. Por quem? Pelo amor ao seu povo. Porque é isso que tem que estar no coração do intercessor. O amor pelo povo, que no nosso caso, o amor pela igreja, o amor pela humanidade, o amor pelos pecadores, o amor para saber lá eu por quem. Mas tem que ter esse amor. Para que associe. O que está no coração de Deus? 1 Timóteo 2:4. Deus quer que todos os homens se salvem e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Isso está no coração de Deus? Então tem que estar no nosso coração também e no coração do intercessor. Ficou claro? Tá? Então, gente, não estou inventando. Ele, por que vocês acham que ele é o modelo de intercessor Moisés? Por causa disso daqui. Então, em Moisés, nós temos todas as características do intercessor. Aí, obviamente que aqui não dá para ficar vendo tudo. Mas essa é a característica do intercessor que nós devemos ter. Amém? Tá? Então, vamos lá. O que é interceder? Catecismo da Igreja Católica, número 554. Intercessão consiste em pedir em favor de outro. Você está pedindo em favor de si mesmo, é súplica. Tá? Você está louvando a Deus, é louvor. Você está adorando, é adoração de oração. Você está agradecendo a Deus, é ação de graça. Intercessão, o verbo. Primeiro é pedir. Eu estou intercedendo, mas não peço. Então você não está intercedendo. Interceder é pedir. Então nós temos que pedir para Deus nos preservar. Alguém quer morrer aqui? Não. Então ninguém quer pegar Covid-19, ninguém quer ir para a cama e morrer de uma pneumonia louca e se matar. Certo? Então nós temos que pedir. Você quer que também as outras pessoas morram? Não. Então nós vamos pedir para que o Senhor nos preserve. Pedir em favor de outros. Se eu não quero morrer, também não quero que os outros morram. Portanto, eu tenho que pedir pela salvação das pessoas. Ela conforma-nos, catecismo, e une-nos à oração de Jesus que intercede junto a Deus Pai
por todos os homens, em especial pelos pecadores. A intercessão deve estender-se também aos inimigos. Jesus como intercessor, aonde está isso? Nós não vamos lá, porque senão demora muito. Mas João 17. Então João 17 é o Jesus intercessor. Eu não peço somente por eles. Primeiro eu peço por eles. Preserva-os do mal, que eles estejam no mundo sem ser do mundo. Consagra-os na verdade. Mas não peço somente por eles. Peço por todos aqueles que um dia hão de crer em mim. E o que Jesus pediu para nós? Lembra? Em João 17? Olha, textinho bíblico. E aí, o que Jesus pede pelos apóstolos? Consagra-os na verdade. Mas para nós, ele pediu uma dádiva. Qual é? Não. 554. Que todos sejam um. Outra coisa. Se é isso que está no coração de Jesus, está no coração de Deus, é outro tema de intercessão. O intercessor, ele pede por um grupo de pessoas, ele pode pedir por várias pessoas, ele pode pedir pelo mundo inteiro. A intenção é sempre união entre as pessoas e com o próprio Deus. Então, tem que estar na alma do intercessor isso. Então, Jesus de João 17 é o modelo do nosso intercessor. Ficou claro? Tá? Apesar da nossa oração ter como destino final, obviamente, Santíssima Trindade, Nossa Senhora, os anjos, os santos, todos, como eu falei, fazem parte. Então, nós intercedemos na comunhão, fundada na comunhão do dogma da comunhão dos santos. Essa é a marca do intercessor católico. O mundo protestante acha que os santos e santas estão dormindo. Ou eles estão vivos em Deus, mas não têm poder sobre nós, para interceder por nós. Nós, cristãos católicos, cremos na comunhão dos santos. E essa comunhão é tanto daqui para lá, que pedimos pelas almas do purgatório e clamamos a intercessão dos santos, e portanto deles para conosco. Eles são nossa família. Se os santos são nossa família, eles são para interceder por nós. Ficou claro? Tá? É outra característica da nossa intercessão. Na verdade, quando nós católicos dirigimos aos santos, pedem a eles que orem a Deus e nós em seu favor e leve seu pedido ao Senhor. Tá? Orações a envolver os santos são peticionários ou intercessores, ou seja, quando se pede um favor espiritual, ou mais raramente material, para si ou para outrem, assim como se pede às pessoas que orem por todos nós, se pede às almas do céu que intercedam por nós. Então nós acabamos de ler que Moisés intercedeu. Mas como que a gente... mas Moisés estava vivo e os santos já morreram, tá? Porém, eles estão vivos em Deus. E será que depois que foram para o céu deixaram de nos amar? Não. E quando a gente fala do dogma da comunhão dos santos, não é só os santos canonizados, viu? O teu pai falecido, tua mãe falecida, teu avô, tua avó, teu bisavô, tataravó, se estão em Deus, eles podem verdadeiramente interceder por nós, tá? E aí esses homens e mulheres, eles são nossa família.
Se eles são nossa família, o mesmo amor que a gente coloca na intercessão pelos outros, vocês acham que eles não têm amor por interceder por nós? Da mesma forma. Por isso, novamente eu repito, intercessor não intercede sozinho. Ele intercede com os anjos e com os santos. Tá? Sim. Então, no nosso caso, a gente também vai pedir a intercessão do Padre Gilberto. Sim, no nosso caso. É tudo no particular ainda, porque... Mas sim. Aonde que tem isso? Aonde que a gente pode fazer isso? No Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar de purgatório, vai falar que a gente tanto intercede pelas almas do purgatório, mas as almas que estão no purgatório podem interceder por nós. Então a gente crê que o Padre Gilberto ele realmente pode interceder por nós, tá? Então o fundamento é esse, só que está ainda no processo, tá? Deixa eu achar uma coisinha aqui. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Quando abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas que haviam sido imoladas por causa da palavra de Deus e testemunho do que tinham dado. Então essas almas são os mártires, tá? Então o vidente aqui, ele olha, ele vê um altar, e embaixo do altar estavam essas almas. O que as almas estão fazendo embaixo do altar, vocês podem me explicar? O que é o altar? É daqui que vem o costume de colocar ossos, relíquias no altar. É desse tipo de coisa aqui. Por que elas estão embaixo do altar? O que faz no altar? Sacrifício. Qual é o sacrifício? Olha aqui, a cruz. Então o que elas estão fazendo embaixo do altar? Elas estão associadas à cruz de Cristo, porque elas foram martirizadas como Cristo foi. Tudo bem? Certo? E gritavam com voz forte: Senhor, santo e verdadeiro, até quando tardarás em julgar para reivindicar dos habitantes da terra o nosso sangue? As almas estão falando com quem? Elas estão falando com Deus. Se elas podem reivindicar a justiça de Deus sobre o mundo, elas não podem reivindicar a misericórdia também? Pode. Então por que falar que alma não pode interceder por nós? Por que falar que santo não pode interceder por nós? Se está escrito aqui. Então os evangelhos vai contar a Bíblia. Então, e isso daqui, esse raciocínio, eu ouvi de um pastor. Tá? De um pastor. Porque no mundo protestante tem várias tendências, como nós já falamos aqui, sobre os novíssimos, de morte. E ele falou, não dá para falar que as almas estão dormindo. Está escrito aqui. Como você vai afirmar que elas estão dormindo? Então, se elas podem reivindicar a justiça, elas podem interceder por nós para reivindicar a misericórdia. Então, vamos bem no ralo, está na Bíblia, viu? Está na Bíblia a intercessão por nós da comunhão dos santos. Tá? Sim? Não, tem que esclarecer e ficar, porque senão a igreja manda, mas escuta, tem fundamento. Tem fundamento. Tá bem? Oi? Essas almas na eternidade ou no purgatório? Então, não, aqui elas são mártires, já estão no céu. Aqui elas estão no céu. E do céu, porque podia falar assim, é outra artimanha. Ah, mas é depois do fim do mundo.
Então depois do fim do mundo. Mas como que depois do fim do mundo elas vão clamar para fazer justiça agora? Se já passou, vai clamar o que lá de lá para cá? Não tem cabimento isso. Tradução, é agora que elas estão pedindo para Deus fazer justiça. É uma coisa lógica, gente. É lógico. Certo? Padre, uma pessoa que sofreu muito de uma doença, assim, viveu a vida inteira assim, no pecado. Só que assim, no final da vida ela teve uma doença muito grave, e já no finalzinho ela se converteu e se arrependeu de tudo. Ela pode ir direto para o céu sem passar no purgatório? Pode. Tem gente que fala assim, todo mundo tem que passar pelo purgatório. Não é assim. Para quem recebe, por exemplo, não precisa também doença assim não. Existe o que é a unção dos enfermos, que perdoa todo o pecado, a confissão, e a pessoa recebe a chamada indulgência da hora da morte. Se ela morrer ali, ela vai direto para o céu. Tá? Então isso daí... Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. Isso daí tem testemunho de santos, como Santa Escolástica, que São Bento viu ela subindo para o céu. Isso daí não tem. Não, não é obrigatório passar pelo purgatório. Se nós tivermos uma vida de santidade, eu digo, né? Sim. O que eu escutei de um padre, inclusive, também, é que tem algumas falhas lá na sua vida, como todos têm. Sim. Mas não neste caso aí, eu entendi. Morreu, vai por purgatório. Não, se a pessoa tem pena temporal devido aos pecados, ou ela morreu que pecado venial, ela passa pelo purgatório. Porém, se ela consegue receber isto, ela vai direto para o céu. Porque a indulgência plenária, ela paga tudo. Certo? Não, primeiro ela, depois aqui. Vamos lá. Isso. Eu creio que, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Eu acredito que as crianças, quando elas morrem, elas vão ver o próprio. Sim, vamos. E assim vem também crianças que são adultos, mas são Sim, crianças as pessoas especiais. Não tem dúvida disso. Vão direto para o céu. Mas é que quem discute isso não é que são crianças aqui, né? São nós mesmo que não. É por isso que vem esse raciocínio. Não, tá certíssima. Certíssima. Assim, no meu caso, assim, né? Teve um amigo da gente que é muito irmão, né? E ele ficou sabendo que tinha câncer no pulmão. Mas aí ele só soltou para nós em janeiro, porque a gente sentiu falta dele. E eu falei assim para minha irmã: você checar a mulher dele chegou a pegar água? Fala assim: a gente fez alguma coisa errada para você, você não fez até um ano. Aí a gente quer pedir perdão. Se for, ela vai falar. Aí minha irmã, eu tenho oração, que falou com ela, ela falou assim: ela começou a chorar e ele vai entrar, né? Aí falou com o marido dela. Então eu ainda não acho que 2 vezes. Aí eu pedi para ele assim, para nos levar um sacerdote, né? Ele tinha 30 anos e não se confessava. Só que a gente lutou assim, com o maior cuidado, assim, mas não conseguiu porque ele não quis. Sim. Porque ele estava se portando mais com os vizinhos. Se o sacerdote fosse lá e achar que ele não estava convicto. Sim. Mas é hora que você está você e Deus. Mas é a teoria do urubu, né? O padre vira urubu nessa hora. A intenção da pessoa em pedir perdão, isso já é também considerado perante Deus. Então, é por isso que a oração eucarística 4, todos que vos buscam de coração sincero, que só Deus pode julgar o coração. É isso daí. É isso daí. Né? Vamos lá. Umas orientações antigas que a renovação dava, estava escrito assim: o dom de intercessão é inerente a todo cristão. Então, assim, todo cristão de grupo de oração, todo cristão batizado, todo cristão de seja lá que movimento for, é intercessor. Ele é obrigado a rezar pelos outros, querendo ou não. Porque se você é egoísta e não reza pelos outros, você não é cristão. Não, aí é egoísmo demais, né? Pois pelo sacramento do batismo somos inseridos no corpo de Cristo e
participamos aí das mesmas funções de sacerdote, profeta e rei, como a gente foi consagrado lá no batismo. Conforme estava na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, constituí-vos em um edifício espiritual, dedicai-vos a um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, que é o sacerdote, tá? Então, em Jesus Cristo nós intercedemos e pedimos pelas pessoas, tá? Na renovação, Deus, então todo servo é intercessor, porém Deus chama alguns a permanecer na brecha, que é o famoso capítulo aí de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem capaz de construir um muro e capaz de pôr-se na brecha em prol da nação, para que eu não a destruísse, mas não encontrei. O que Deus fala para Moisés, falou para Ezequiel, e ele fala: não encontrei esse homem que se colocasse para impedir que a desgraça viesse sobre Israel, tá? Então a nossa intercessão, ela nunca é em vão, e Deus chama alguns para uma intercessão mais intensa, mais dedicada, mais apropriada, vamos colocar assim. Agora, qual que é o problema? Você olhar esse negócio assim: tem o fulano que intercede, eu não vou rezar por nada, dane-se, agora tem eles que se dane. Não pode, gente, mas de jeito nenhum você fazer um negócio desse, de jeito nenhum. Há pessoas que são chamadas e elas vão se entregar com mais força, com mais dedicação, mas não é para eximir, tirar dos outros. Tá? É aquela coisa, quando a pessoa pede, vá na missa e reze por mim. Esse por, ou é por interceder, ou reza no meu lugar, né? Por você tudo bem, mas no teu lugar não posso fazer isso de jeito nenhum. Tá bom? Tá? Então nós, vivendo aí o batismo no Espírito Santo, exercendo os carismas, sejam discernidas e chamadas, aí pela coordenação do grupo de oração, a atuar na equipe de serviço do Ministério de Intercessão do grupo. A formação aí, como que deve viver aí um verdadeiro intercessor, né? A viver a graça do batismo no Espírito Santo com todas as consequências de suas vidas. Ele está nos carismas, não só na oração pessoal, mas também na intercessão. Então, eu para interceder, eu tenho que ter uma vida correspondente à intercessão. Isso quer dizer que eu preciso ser santo? Não, também não precisa chegar nisso. Porém, algo que é aconselhável: tem que pedir perdão em um ato de contrição, ou fazer alguma coisa, reconhecer esse pecador para interceder. Isso é fundamental. Por quê? Nosso coração é orgulhoso. E às vezes na intercessão, o fulaninho lá, ele pode achar que é ele o salvador do mundo, e ele não é. Lembram lá de Moisés em cima do monte? Por que Moisés tem que pôr a mão para cima? Para? Não só clamar. Tem uma coisa anterior a clamar. Qual é? Gente, ele está com a mão para cima. O que quer dizer isso? Apontar para Deus. Chega uma hora, ele cansa. Então ele precisa da ajuda da comunidade. O cansaço do intercessor é bom. Sabe por quê?
saber se você não está sozinho. E não adianta você querer, porque não vai. Tá? Você precisa estar em comunhão com os outros. Você precisa da ajuda de outros. Tá? A crescer então nesse ministério. É ministério no número 82, no documento 62 da CNBB, vai dizer assim, alguns textos do Novo Testamento apontam para uma íntima relação entre carisma e serviço e ministério. Aí vai 1 Coríntios 12, há muitos ministérios, mas o Senhor é o mesmo, etc. Né? Mais especificamente, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Tá? Então, Deus dá carismas para se colocar em prática, para realmente fazer o bem. Então, intercessor, ele é de todo cristão, mas pode ser assumido como um serviço, como um ministério. E agregar os carismas nisto. Então, Deus pode dar discernimento, Deus pode dar palavra de sabedoria, palavra de ciência, conforme a pessoa intercede. Mas para quê que Deus dá isso? Para interceder. Porque Deus está associando ela a isso. Certo? Agora, o intercessor, ele faz a parte dele. O resto é com Deus. A gente é intercessor, mas a gente não é Deus. Então tem que aceitar isso também. Tá bom? Tá? Os dois estavam... Bom, aí uma coisa que é hoje que é muito presente, né? Que é a intercessão profética, né? E aí o Círio John, né, que era vice-presidente do ICRIS, né, que agora mudou para o CARIS, etc. Ele é algo também, está no mundo evangélico, tá? O que seria essa intercessão profética? E aí ele conta uma historinha, né? Uma pessoa foi num lugar onde havia uma construção de um edifício e havia 2 pedreiros que estavam trabalhando. A pessoa chegou no primeiro pedreiro e perguntou a ele: o que você está fazendo? O primeiro disse que estava colocando um tijolo sobre o outro. Pois é o que o pedreiro faz, vai montando um tijolo em cima do outro. Ele respondeu exatamente o que estava fazendo. Aquela pessoa perguntou a um outro pedreiro: ele perguntou ao outro pedreiro da mesma construção, e o que ele disse? Que estava construindo uma catedral. Os dois falaram a verdade, sim ou não? Sim? Então não é como mentiu. Ele não está colocando o tijolo sobre o pedreiro, não mentiu, ele está falando isso. Mas qual que é a diferença com o segundo? Qual é? Não só. Então, ele via, gente, o plano como um todo. Como um todo. O nosso problema, que a gente chamava de intercessão fechada, é que a pessoa, ela se fecha naquele processo e ela não tem visão da igreja, do todo, da salvação do mundo. Né? Vocês conhecem a história de São Boaventura, né? Por que São Boaventura chama São Boaventura? Dizem que quando ele era criancinha, ele estava morrendo. E a mãe dele sabia dos méritos de São Francisco. E ela foi levá-lo, e São Francisco pegou aquele nenê na mão, ergueu e falou: ó Boaventura! Tá? Que é um bom acontecimento que Deus faz. E aí pegou por nome deles. Os santos tinham essa capacidade de ver a intercessão não só
estou curando uma criança, mas eu estou fazendo algo para o reino de Deus como um todo. Então você está rezando por alguém, você não está rezando só por aquela pessoa. Você está rezando toda a influência que aquela pessoa pode ter e a construção que ela pode fazer. Outro exemplo. A nossa intercessão pode ser como a intercessão de Santa Mônica. A oração dela era lágrimas. E das lágrimas dela construiu Santo Agostinho. Será que Agostinho ficaria e seria tão grande se não fossem as lágrimas dela? Não é? Então, intercessão profética também não é ficar mirabolando. Não. Intercessão profética é o quê? Eu ter uma visão do reino de Deus conforme eu rezo. Cada pessoa é uma alma preciosa diante de Deus. Você pode imaginar que a sua intercessão pode levar alguém para o céu? Quando você intercede, será que você pensa isso? Será que nós pensamos isso? Então precisa começar a ter esse tipo de consciência. Isto é esse profetismo, né? Quando a intercessão é profética, intercedemos nos planos de Deus. Quando você está trabalhando na intercessão profética, normalmente, pelo que intercedemos? Que acho da intercessão? Essa costuma ser conduzida pelas necessidades daquelas pessoas ali, né? Da vizinhança, intercedendo então por rezamos, etc. Mas não é isso, isso não quer dizer, gente, eu vou pedir pela paz do mundo e pela salvação, então está tudo certo. Não, você vai rezar também por essas coisas. Uma pessoa vem pedir intercessão por você que ela está com câncer, certo? Você intercede por ela. Só que quando você intercede, você vai pedir nessa intercessão a cura dela, sim? Porém, com a visão do quê? De que ela encontre com Deus, de que ela possa se converter, de que ela possa ser um cristão melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, e que ela possa se fazer o bem cada vez mais. Então, não precisa falar tudo isso que eu estou falando, mas isso tem que estar no teu pedido. Ficou claro? Quando a gente fala que Jesus não é curandeiro, é isso. Porque às vezes a gente só visa a cura em si. Pode rezar pela cura de todo mundo, mas sempre com essa intenção profética do plano de Deus como um todo. Tá? O intercessor está sempre de sentinela, pedindo que o Senhor falar com ele, tá? Como aí disse o John, né? Durante a então, sempre o intercessor tem que estar atento ao que Deus está falando. E a outra característica dessa intercessão profética, em segundo o coração de Deus, é interceder de acordo com o coração de Jesus, com o intercessor nosso ouvido precisa estar próximo do coração de Jesus, pois assim conseguimos compreender que está acontecendo com aquele coração. Por isso, não importa a oração, viu? Então você está rezando o terço da misericórdia, como ele coloca aqui. O terço da misericórdia também é intercessão profética. E ela está nas Escrituras e na fé católica. Tá? O terço do rosário é a mesma coisa. A liturgia das horas, com certeza. A liturgia das horas tem que estar em comunhão com a igreja inteira. Chega lá no final, antes do Pai Nosso, será que ali não é um bom lugar de fazer uma boa intercessão? Então, Então, a característica é rezar sempre, pedir o que for, mas sempre dentro do plano maior de Deus e com o coração de Jesus, que tinha compaixão daquele povo, porque eram como ovelhas sem pastor. Então o intercessor, ele tem Deus à frente como Moisés, e quem está atrás dele? Todas as almas que estão precisando. Quando você for rezar, essa é a imagem. Do teu lado está quem? Os anjos, os santos e todas as pessoas junto com você.
por isso que fala em linha de batalha, né? Então, eu estou lá perante Deus, rezando com os meus irmãos e irmãs e pedindo por aqueles que precisam, que estão atrás de mim. Isso não é poético, não, isso é uma realidade, viu, gente? É o dogma da comunhão santa. Se perdeu isso, não é mais católico, viu? Tá? Algumas outras características. Então, buscar a santidade, meta de todo cristão. Então, a intercessão, ela tem que te santificar e santificar todos aqueles que você intercede. Tem que ter momento próprio, tem que ter hora própria, naquilo que é essa coisa mais intensa. Isso não quer dizer que você não vai interceder nos outros momentos da vida, mas há momentos de maior intensidade, tá? Pontos para trabalhar esse ministério de intercessão. Então, motivar a vida de oração pessoal, tá? Então, tem que ter louvor, tem que ter adoração, tem que ter uma escuta da palavra, tem que ter um conhecimento da vivência da Sagrada Escritura, tá? Então, para que a gente trabalhe melhor a nossa intercessão. Porque parece assim, eu sou intercessor, não precisa de mais nada, eu sou intercedendo, tá bom. Não, você tem que ter as outras dimensões da vida de cristão, certo? Vida sacramental, por exemplo. Então, buscar com frequência. Está afundado no pecado, eu não quero me confessar e vou interceder pelos outros. É difícil isso, né? Sabe? Aprofundar-se cada vez mais no mistério da redenção de Jesus, principalmente no quê? Por isso que vai falar da carta aos Hebreus, do sacerdócio de Jesus Cristo. O único sacerdote é Ele, somos nele. Então, o único intercessor e mediador é Jesus. Nós intercedemos nele. E o corpo dele é a igreja, não se esqueçamos disso. Tá? É uma obra do Espírito Santo. Romanos 8, versículos 26 e 27. O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Porque nós não sabemos orar nem pedir como convém. Eu inverti a frase exatamente para frisar isso. É Ele que tem que interceder, porque nós não sabemos rezar. Então tem que ser no Espírito Santo. Tem que ser. Não é pode ser, tem que ser. Tá? Tem que aí distinguir dos outros ministérios, especialmente de cura e libertação, porque às vezes mistura tudo, né? Vira um banzé, a coisa, né? Então cada um tem a sua especificidade. A CE da intercessão, você tem que ir para a cura e libertação. Quem falou isso? Tá? Então aí é questão de vocação. Pode ser que a pessoa tenha os dois ministérios, ótimo, mas não é obrigatório. Tá? E quando tem esses processos em que o Papa coloca a intenção mensal do apostolado da oração, a renovação coloca a rede de intercessão para funcionar, pedidos são feitos, a gente tem que ouvir e rezar, gente. Aí não adianta nada. Eu já vi de enclausuradas, porque nós da vida apostólica, qual é a nossa dor de cabeça? Lidar com o povo dá trabalho, o povo não sei o quê, o povo não sei o quê, paróquia dá trabalho, não sei o quê, a gente faz as coisas, o plano dá certo, outro plano não dá certo. É a vida apostólica. Então a gente tem as nossas frustrações, certo? Uma vez uma enclausurada, que é aí de vida contemplativa estrita, e que obviamente não tem atividade apostólica, sabe qual é a maior dor de uma enclausurada contemplativa? É não ver fruto nenhum na vida. Elas rezam, e quanta gente não manda pedido para elas, né? E às vezes a vida fica meio seca. Porque parece o quê? Eu estou rezando, mas não estou fazendo nada.
Então a gente às vezes fala que a nossa vida é difícil, mas elas experimentam isso a vida toda. Tá bem? Ficou alguma dúvida, gente? Tudo bem? Então, concluindo, todo cristão é intercessor, tá?